Vamos lá, galera, para mais uma aula hoje, né, 22 de março de 2022, e a gente vai estudar um pouco hoje sobre os lipídios. Mas o que é isso, professor Noé? Falar de lipídios, alguns alunos eles questionam muito, né, que geralmente a gente tem uma ideia que lipídio é coisa do mal, né, aquela coisa ruim. Mas na verdade não é. O lipídio é a fórmula, vamos dizer, da vida. Imagina se não fossem os lipídios, nós não existiríamos. Por que nós não existiríamos, professor Noé? Porque as células, elas são constituídas e elas precisam de quê? De lipídios para ser constituída, para ser formada. Então a visão que algumas pessoas têm sobre os lipídios é que o lipídio é do mal, é um cara ruim, a coisa, né? Mas na verdade, os lipídios eles são fundamentais para que nós possamos ter uma qualidade de vida bem melhor. E os lipídios eles são o quê? Eles são moléculas, né? Moléculas orgânicas formadas a partir de ácidos graxos. Esses ácidos graxos eles estão dentro de um patamar ou de importantes funções no organismo e também nos seres vivos. Isso é muito importante a gente conhecer essa dinâmica daquilo e de suas composições para podermos fazer um comparativo melhor. Imagina vocês que a indústria alimentícia, elas fazem uma colocação de dizeres, de nomes em suas embalagens sobre o quantitativo, especificando lá na tabela de informação nutricional a quantidade de lipídios presente naqueles alimentos. Isso quer dizer que a palavrinha lipídio é muito mais bonito do que gordura, porque se eu falar se eu for comprar um alimento, por exemplo, um salgadinho, um biscoito, uma bolacha e tiver lá tanto por cento de gordura, aí as pessoas já não querem muito, né? A visão também que tem sobre as gorduras não é tão definida, né? Até porque a gente vai ver sobre, por exemplo, existem os dois tipos de colesterol específico, o HDL e o LDL. O HDL é um colesterol ou colesterol bom, é aquele que regula as taxas de quê? De hormônio no nosso organismo. Por exemplo, os hormônios de reprodução, tanto a testosterona como a progesterona, né? Então isso aí também são lipídios e ao mesmo tempo eles estão ali dentro de um patamar regulador para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. Os lipídios são insolúveis e solúveis, né? Eles são insolúveis em quê, professor? Os lipídios são insolúveis em H2O. Mas o que é isso, professor Noé? H2O é a forma química da água, que compõe a água, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, um copo com água, H2O, e adicionar óleo, você vai conseguir dissolver? Ou você vai conseguir, por exemplo, misturar? Não, ele vai se manter ali, né, de uma forma que você não vai conseguir dissolver aquele lipídio, aquela gordura ali presente. Já os solúveis, eles são solúveis em quê? Em solventes orgânicos como o éter, né, a acetona, a benzina. Então eles conseguem ser dissolvidos nestes compostos orgânicos. Aí é bem diferente. Professor Noé, quer dizer que os lipídios eles são classificados em duas etapas ou em duas formas.
os insolúveis e os solúveis. Insolúveis, aqueles cujos não conseguem ser dissolvido na água, que fique bem claro, que vocês entendam. Por mais que você tente, que você queira desfazer, dissolver, mas ele não consegue ali no H2O ou na água. Já os solúveis, eles conseguem ser dissolvidos, esses solventes orgânicos, como eu já falei, no éter, na acetona e na benzina. Então a gente pode ter proporções e dimensões diferenciadas. Mas a gente não pode dizer que os lipídios, eles não são importantes na nossa vida, eles são fundamentais. Lembra que eu falei, se não for ou se não existisse os lipídios, nós não existiríamos. Mas por que, professor Noé? Porque as células necessitam de lipídio para ser constituída, para ser formada. Então daí, se não existisse lipídio, nós não estaríamos aqui. Então veja o lado bom da coisa. Quando eu falo em glicerídeos, né? Lembra quando eu falei dos dois tipos de colesterol? A HDL é o colesterol bom. A LDL é o colesterol do mal, é o cara do mal, sabe? Que ele trabalha para fazer toda a bagunça no organismo. Então a gente tem que manter esse LDL lá embaixo, distante de nossas funções fisiológicas, para que o nosso organismo não venha se complicar, tá? Então os glicerídeos são gorduras e óleos. Mas onde eu vou encontrar gordura? Cara, lembra que na aula passada eu falei sobre o quê? Os dois tipos de proteínas. Lembra que eu falei sobre proteína animal e proteína vegetal? E professor, não é mesmo, estou lembrado agora. Pronto. Se proteína animal eu encontro onde? A própria classificação, ela já identifica em alimentos derivados de animais. Seja, por exemplo, carne suína, carne bovina, carnes de aves, peixes e leite e todos os alimentos derivados lá do leite, tá ok? Então tem proteína. Mas voltando para os lipídios e falando sobre os glicerídeos, aí a gente vai ter as gorduras e o óleo, tanto o óleo vegetal quanto o óleo animal, tá? Fazendo a constituição de quê? Do glicerol mais o ácido gláucico. Essas composições, essas partículas, elas vai fazendo com que o nosso organismo vai tomando o quê? Dimensões e se fortalecendo. Então, que queira que não, nós necessitamos desses glicerídeos, dessas gorduras, para que o nosso organismo consiga absorver as demais proteínas e também vitaminas e outros sais do nosso organismo. Então, uma coisa vai integrando a outra. Aí existe aquela chamada gordura saturada e gordura insaturada. Aquela gordura insaturada é a melhor gordura. Então nós precisamos inserir mais gorduras insaturadas do que gorduras saturadas. Geralmente as gorduras saturadas elas é encontrada, tá, nas gorduras animais. Então o indivíduo que consome mais gordura animal, ele consegue agregar as paredes dos vasos sanguíneos, principalmente aos vasos sanguíneos que? Capilares. Professor Noé, mas o que são vasos capilares? O nome já diz. Vasos capilares são os menores vasos
existente no nosso organismo. Ele é da espessura de um cabelo, por isso que ele é classificado, ele tem o nome de vasos capilares, né? Depois a gente vai ver mais adiante outras composições, por exemplo, os vasos, as artérias, as veias, tá? Então, em cada classificação dessa, é muito importante nós termos esse determinado entendimento para compreender. E gordura hidrogenada. Mas a profissional você falou de gordura saturada, de gordura insaturada e agora gordura hidrogenada. Essa gordura hidrogenada são gorduras que elas são adicionadas o hidrogênio para que haja quebra de outras afinidades e que ela consiga ter uma consistência. Então, ela passou por uma transformação. E a pior das gorduras, professor, qual é a pior das gorduras? Não estou entendendo. Eu poderia dizer para vocês que a pior das gorduras é a gordura trans, tá? Então ela é muito complicada, ainda muito pior do que a gordura saturada. E aí eu vou só dar uma volta ao passado, porque como eu falei que as gorduras saturadas estão presentes na gordura animal, então a gente pode considerar, e outra, pessoal, vamos separar gordura de óleo, tá? Agora, o que acontece com os óleos vegetais? Quando eu falo óleos vegetais de origem de soja, de milho, de girassol, os azeites, a partir do momento que eu pego um óleo desse de origem vegetal e levo ao fogo e ele chega a uma temperatura de 100 graus Celsius, ele agora passa a ser o quê? Uma gordura insaturada ou saturada? Saturada. O que você vai absorver in natura se você conseguir agregar ou consumir esses óleos, eles sem ser aquecido. A partir do momento que ele passa pelo processo de aquecimento, ele passa por um processo de transformação química. Então daí você vai estar, e mais quanto utilizar aquele determinado óleo vegetal, por exemplo, você preparou batatinha, fritou batatinha, e daí vai reutilizar esse